E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre CSS. Então, CSS é uma abreviação para Cascading Style Sheets. É outra linguagem que a gente usa para construir sites. Então pense desse jeito aqui. Se o HTML é o que a gente usa para organizar o conteúdo que a gente quer colocar na nossa página, o CSS é a ferramenta que a gente usa para personalizar, para estilizar a aparência do nosso site, da nossa interface, para melhorar a experiência do usuário. Então, semelhante ao HTML, o CSS não é uma linguagem de programação. A gente não tem lógica imbuída. A gente tem sim uma forma de declarar variáveis, mas não tem nenhum tipo de fluxo relacionado a coisas que C faz, por exemplo, ou Python faz. É uma linguagem de estilo somente. E a sua sintaxe é bem simples. A gente apenas descreve como os elementos da nossa página possuem certos elementos HTML que devem ser modificados. Então, para esse fim, o ideal é que você tenha assistido o nosso vídeo sobre HTML ou que você já esteja familiarizado antes de assistir esse vídeo. Então, aqui tem uma folha de CSS bem simples. Mesmo que você nunca tenha programado em CSS antes, é bem fácil, é bem intuitivo descobrir o que isso aqui faz, né não? Bem, o que é que ele está fazendo? Ele está aplicando ao body da nossa página da web, nosso corpo, tudo que está entre tags do nosso corpo em HTML, e ele está definindo a cor de fundo para azul, background color blue. Então você pode ver que é bem amigável, o CSS é amigável nas coisas simples. Então quando a gente for carregar a nossa página, o que a gente ia ver seria somente um fundo azul, e não o branco padrão que a gente está acostumado. Então como é que a gente constrói páginas CSS, páginas de estilo? Então primeiro a gente tem que identificar um seletor, que no último exemplo foi um corpo. Então quando a gente abre as chaves, a gente tem valores key value. A gente separa os valores por dois pontos. Então, primeiro vem a propriedade e depois vem o valor respectivo daquela propriedade, daquela chave. Além disso, você pode ter várias propriedades associadas àquele seletor. E cada um deles é separado por ponto e vírgula. E a gente chama cada um deles de declaração. É uma declaração CSS. Então, quando a gente termina de determinar todas as declarações que a gente quer para aquele elemento, para aquela tag específica, a gente simplesmente fecha chaves e a gente termina as propriedades para aquele seletor específico. Então vamos repassar algumas propriedades comuns do CSS. Vamos lá. A gente tem a border, o background color e a color. A border é bem intuitiva, né? Então a gente vai aplicar uma borda de alguma cor para alguma tag ou para algum elemento. E a gente dá para especificar a cor da borda, a largura da borda, o estilo da borda. O estilo eu digo que pode ser pontilhada, pode ser sólida, pode ser tracejada, ou e também a largura dela, com pixel, 2 pixels, 10 pixels. Você pode definir várias coisas. O background color, como a gente já viu antes, ela serve para você especificar a cor de fundo do seu elemento, do seu seletor. Pode ser o body, como no outro exemplo, pode ser um botão, pode ser um form, qualquer elemento na realidade. Então a gente pode definir com uma palavra reservada de uma cor do CSS ou por uma chave hex, que representaria uma cor. Tem algumas cores já implementadas no CSS, como o azul, o verde, o preto, o branco. São as cores simples, as cores básicas que a gente conhece. Mas você está livre para escolher qualquer cor que quiser usando um hex. Um hex, só para lembrar, suas cores podem ser identificadas por um conjunto de 3 números hexadecimais de 0 a 255, o RGB, são os componentes vermelho, verde e azul, e a gente pode especificar para qualquer cor que a gente quiser dentro desse espectro. E a gente tem color, que seria a cor do primeiro plano, que normalmente seria um texto. E a gente usaria a mesma forma da keyword do background color. Ou você usa uma palavra reservada de uma cor, ou você usa um código hex. Outra propriedade comum é se referindo a fontes, a texto, seria font size. Você pode alterar e lidar com o tamanho da fonte e a maneira como o texto é renderizado na página. Então, você pode definir de forma absoluta ou de forma relativa. Você pode usar palavras-chave como extra, XX small, medium, large, assim por diante. Ou você pode usar pontos fixos como os 10 pontos, 12 pontos, pode usar porcentagem, ou se basear no tamanho de fonte mais recente. Ou seja, ele vai herdar a última fonte que foi utilizada, que seria smaller ou larger. Você também pode especificar a fonte, a família da fonte que vai ser utilizada. Então, existe algumas já implementadas no CSS, que são fontes seguras. Provavelmente, se você já for um usuário do Microsoft Office nos últimos 20 anos, que imagino que sim, você já está familiarizado com elas. Seria New Times Roman, Arial, Courier, Sans Serif, Georgia, Tahoma, Verdana e assim por diante. Todas elas são consideradas fontes seguras da web. E a real razão das quais surgiram foi para ser implementadas na web. Cada página tinha acesso a esse conjunto padrão de fontes como fontes serifas e todas essas fontes que a gente não vai abordar, mas que geralmente vão ser acessíveis no seu CSS, mesmo que você não defina as fontes de outra forma. Outra coisa relacionada às fontes são o text align. Ele vai alinhar aonde seu texto vai estar. Então você pode alinhar para esquerda, para direita, no meio, o justify, ele vai atingir as duas margens, e essas são as opções que você pode usar no text align. Voltando para os seletores, eles não precisam ser somente tags HTML. Antes a gente viu que os seletores
seletor de tags de corpo, de body, ele se parece com isso aqui. Você nomeia uma tag, nesse caso aqui é H2, define uma fonte de estilo para essa tag e fecha ela. Mas você também pode fazer algo chamado com um seletor chamado de ID. Um seletor de ID é bastante semelhante, mas observe que agora eu não estou usando uma tag HTML, eu estou usando nesse caso o hashtag unique, um hash exclusivo. O unique só pode aparecer uma vez na página. Você deve se lembrar do nosso vídeo HTML que a gente falou que as tags podem ter atributos. Uma tag e um atributo que se aplica a praticamente todas as tags HTML, que a gente não falou sobre isso, é algo chamado de tag ID. Portanto, esse CSS daqui ia ser específico apenas a tag que tem um atributo desse ID, esse hashtag unique. Lembre que o ID ele é exclusivo, ele só aparece uma vez. Você pode fazer uma coisa semelhante usando um seletor de classe, que vai ter a mesma usabilidade de um ID, a diferença é que você pode reutilizar ele várias vezes. Nesse caso aqui, a gente está declarando students. Então, a classe a gente declara com ponto e o ID a gente declara com o hashtag. Então, só para destrinchar o que está escrito aqui, o ponto students tem background color yellow e opacity 0.7 e a gente podia colocar mais um monte de propriedade aqui dentro. Então, só para destrinchar como o HTML pode ser implementado, ele pode ser implementado diretamente no seu HTML, que seria na tag style, ou usando a tag link e fazendo o seu CSS num arquivo separado. E lembre-se que a tag link é como a gente extrai arquivos separados para dentro do nosso HTML. É equivalente ao include do C. Então vamos aqui pôr um pouco a mão na massa. Tem aqui na IDE, onde a gente vai botar a mão na massa um pouquinho, a gente vai ver 3 formas diferentes de aplicação do CSS. Então primeiro a gente vai pegar uma página crua, raw, e a gente vai, você pode ver que ela tá só HTML, e a gente vai passar a estilizar ela utilizando a tag style no body. Depois a gente vai ver como a gente estiliza utilizando um arquivo separado e algumas propriedades a mais. E depois eu vou mostrar para vocês um form um pouquinho mais estilizado, já com o CSS pronto, para vocês verem até onde o CSS pode chegar. Isso é só o mínimo dele. Então aqui nessa primeira página do body, eu vou começar a utilizar o style dentro do body aqui para a gente fazer. Isso não é recomendado, tá? Exceto que seja uma página só, uma coisa bem pequena que você tem que implementar. E lembrando que em questão de prioridade, quem vai levar é o style dentro do body. O CSS, ele tem uma linha de prioridade em cascata, ou seja, quem tiver mais embaixo leva prioridade. E também tem a linha de cascata invertida, mas ele também prioriza os estilos nas páginas. Então, se tiver um arquivo CSS separado, ele vai ter como última prioridade, o style ter mais, e se for um style dentro do próprio elemento, ele vai ganhar com prioridade máxima, beleza? Então, aqui você pode ver na direita que a gente tem um form super simples, HTML puro, e a gente vai começar a estilizar usando aquela propriedade bem simples e colocar um fundo da cor que a gente quer. Então, aqui no body eu vou colocar uma tag style dentro do form, pode ver que ele vai atualizar, beleza? Agora aqui dentro do form você vê que a gente colocou azul, certo? Com a ideia, a gente tem esse seletor de cor, eu vou colocar aqui uma cor diferente, eu vou colocar aqui gray, ele vai atualizar, você vê que atualizou, beleza, agora a gente tem gray. Agora vamos dizer que não só isso, eu quero que minhas labels, que a gente viu, agora elas mudem agora de propriedade e a gente vai aplicar um font size a elas, vai ser o tamanho da nossa fonte e como eu vou colocar aqui 16 pixels, vai atualizar de novo, não mudou nada porque esse é o padrão, mas aí, então vamos colocar aqui 20 pixels, por exemplo, beleza, já aumentou um pouquinho, né? Vamos dizer que agora a gente quer colocar uma borda também a todo esse form e a gente vai aplicar uma propriedade a mais dentro daqui, então border, isso aqui é um shorthand também, se você colocar a border, você vê que ele tem border top, left, weather, right, então o border é um shorthand, significa que ele vai atribuir, ele vai carregar vários valores a ele. Então eu vou colocar aqui, vai ser uma borda sólida, vai ter 1 pixel de largura e ela vai ter a cor black, por exemplo, beleza. Vai atualizar e você vai ver que ele vai ganhar uma borda aqui, ó, bem fininha, então vamos aumentar um pouquinho mais, vamos colocar 3 pixels, beleza, ela ganhou uma nova borda. Mas aí você vê também que o form, ele não tá legal, ele tá meio que colado demais, então vamos adicionar mais uma propriedade que vai ser o padding. O padding, ele traz uma margem interna do elemento, nesse caso aqui do form. Então, padding, e aqui o padding a gente vai colocar de 8 pixels. Lembrando que você vê que cada elemento é separado por um ponto e vírgula aqui, cada propriedade. Atualizou? Beleza, agora nosso form está um pouquinho mais organizado. Mas aí vamos para o outro form. Então nesse outro form a gente vai implementar o CSS, só que agora em uma style sheet separada. A gente vai criar uma página para ela. Então a gente vem aqui, usando a ideia, ela vai dar esse emmet para ajudar, link. Ele automaticamente vai implementar o style sheet, a relacionamento, ele vai ser. E aí a gente vai passar aqui o path. O path, nesse caso aqui, a gente vai criar o arquivo, então eu vou chamar ele de style.css. E ali eu vou criar, aqui no meu root, eu vou criar um style.css. Beleza, criei meu style.css. Para a gente testar o que for, a gente vai colocar aqui o body. E vamos colocar o body agora com uma cor diferente. Vamos colocar o body com um background color de blue. Então se deu tudo certo, beleza, deu tudo certo. Agora o nosso CSS está numa página separada. Eu vou aumentar aqui um pouquinho aqui minha IDE. Vou separar o meu form aqui, o meu CSS aqui. E vamos, além de implementar em uma página separada, vamos começar a usar classes e IDs. Então eu quero me livrar disso aqui.
Você vai só clicar na página que ele vai atualizar. E aqui, nesse main, eu quero agora dar um ID para ele. Então ele vai ter um ID, eu vou chamar ele de container. Nesse container aqui, a gente chama no CSS com a hashtag, então container. E eu quero que esse container, ele tenha um display flex. A gente não vai abordar a fundo o que é cada propriedade, mas você pode ver dentro do MDN ou de qualquer outra doc. CSS é bem simples, é bem intuitivo. A gente vai chamar esse display de flex. A gente quer que os nossos itens desse display sejam justify center, justify content. A gente quer que seja center. E a gente quer também que os itens venham para o centro. Quando a gente clica aqui, você vê que os itens agora estão no centro. E além disso, a gente quer fazer dentro desse container que ele tenha uma altura de 100% da view height. Significa que ele vai tomar toda a página e ele já está no centro. E beleza, por hora eu só quero isso aqui. A gente está utilizando um ID. Massa. Então vamos fazer agora implementar dentro desse form aqui. Em vez de a gente chamar a tag form, a gente vai criar uma classe para ele. Uma classe. E vamos chamar ele de form container também. Beleza. Dentro do form container, a gente vai chamar agora com a dot notation. Ou seja, a gente um ponto para chamar classe. Então a gente faz form container. E dentro desse form container, a gente vai trocar agora o background. Eu quero que ele seja cinza. Então eu vou pegar aqui. Vou só clicar aqui. Botar A, por exemplo. A gente clica aqui e usa esse seletor para ele ficar um pouquinho mais cinza do que o usual. Beleza? Talvez um pouco menos cinza. Talvez ainda um pouco menos cinza. Legal. Essa cor. A gente vai passar uma margem para ele. E essa margem vai ser de 8 pixels por 12 pixels. Ou seja, esse 8 daqui ele vai ser vertical e esse daqui ele vai ser horizontal. É um pad, gente. Pronto. A gente vai colocar também um border radius de 2 pixels, para ele ficar com as bordas um pouquinho mais arredondadas. E agora vamos utilizar um outro seletor, que é dentro de form container, a gente chama classe. A gente vai chamar agora uma label, ou seja, as labels dentro de form container vão receber essas propriedades. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, font weight, e a gente vai pesar um pouco mais, vamos colocar 500, que seria equivalente a bold. Não dou absolutamente nada, vamos colocar bold. Eles agora ficaram bold. E agora vamos trocar aquele botãozinho dali, que é o input. Então, form container, input. A gente quer que seja type de submit. Então, na teoria, a gente troca aqui, botar black e atualizar aqui. Ele está só referenciando esse botãozinho daqui. Eu só estou mostrando como os seletores se comportam, certo? Então, você pode ver que aqui a gente tem um ID, uma classe que referencia uma tag dentro dela, e aqui algo bem específico, que é uma classe, que a gente referencia uma tag, e que essa tag tenha esse tipo de type. Mas beleza. Isso aqui é só para mostrar o poder do CSS, como ele se comporta. E aqui eu vou mostrar, por fim, o form já pronto e estilizado, que seria esse daqui. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem HTML, um pouco diferente. Vocês podem ver que eu estou usando uma div agora, que é uma divisão. E aqui como o CSS está um pouco mais cheio, mas você vê que eu estou usando aquela mesma base. Então eu tenho um body, que tem as propriedades, um H1 geral, o form container, e ele está referenciando as tags dentro dele, e um pseudo seletor, que é esse hover, que ele vai ocorrer sempre que passar o mouse por cima. Então esse é o resultado final. É bem simples ainda, é só para mostrar como a gente pode estilizar várias coisas. Uma curiosidade a mais, caso você não queira usar as fontes importadas do próprio CSS, a gente tem como importá-las do Google, ou pelo link direto no HTML, ou pelo próprio CSS usando o @import e utilizando a fonte Google APIs. Para você conferir como faz isso, é só você vir aqui, Google Fonts, e a Google tem várias fontes abertas para você utilizar no seu site. Então, você pode ver que aqui eu estou selecionando a Inter, mas tem várias e várias fontes. É só clicar e utilizar a forma que você quer importar, pelo link ou pelo import, e aplicar dentro da sua página. Bem, pessoal, isso aqui foi um overview, uma demonstração geral do que é o CSS, de como ele é poderoso para estilizar nossas páginas. O CSS é muito completão no sentido de deixar suas páginas bonitas. Você pode fazer diversas coisas só com HTML e CSS. Você pode conferir toda a documentação pela MDN ou pela W3. Ela é realmente um pouco robusta, mas vai servir para várias coisas e estilizar da forma que você quiser web. E não existe HTML sem CSS, e é para isso que a gente vai mostrar isso. E por hoje é só. Espero que você tenha gostado e até uma próxima.